bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley, sou uma curiosa que adora pesquisar, ler e escrever, e toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários, aos likes e aos novos inscritos do último podcast, porque eles me motivam muito a escrever, ler e pesquisar ainda mais e ajudam o canal a continuar crescendo. Então, compartilha aí, escreve aí. No último podcast, começamos a série de crimes que aconteceram em hotéis. Durante décadas, o Chelsea Hotel em Manhattan foi um imã para artistas e pessoas sem dinheiro. Grandes obras de arte foram criadas nos cômodos dos prédios de tijolos e os excessos eram celebrados. E um assassinato brutal também foi cometido nesse grande hotel. Hoje falaremos de um outro hotel. Fazer check-in, passar mal e morrer. Excessos até o ponto de morte. Quando John Belushi morreu no hotel Chateau Marmont em 1982, os Estados Unidos ficaram chocados. Logo se descobriu que o comediante só se achava engraçado sob o efeito da cocaína e da heroína. Ele simplesmente tinha talento para comédia. Mesmo que John Belushi, o animado jovem de Chicago, tenha se destacado como autopromotor nas audições, ele estava lá quando uma sátira macabra estreou no teatro Village Gate, em Nova York, em janeiro de 1973. Lemmings era o nome do show. E tirava um pouco da glorificação mística do lendário festival de Woodstock com sua atitude paz e amor. O título fazia alusão a uma citação do New York Times, que comparava a multidão chapada do espetáculo hippie no verão de 1969 a lemmings que, seduzidos pela maconha e pela música rock, se deixaram levar ao suicídio coletivo. Belushi, aos 24 anos, atuou como mestre de cerimônias para o paródico Woodstock, 3 Days of Peace, Love and Deed, levando o público de um ataque de riso a outro. Até que finalmente anunciou o ponto alto do evento com uma apresentação de grandes nomes do rock dos dias de Woodstock, a banda All Star Dead, com a cantora Janis Joplin, que na vida real foi encontrada morta em seu quarto de hotel em 1970 após uma overdose de heroína. E o guitarrista Jimi Hendrix, vítima das drogas no mesmo ano, que também morreu em um hotel. Mas a verdadeira estrela da noite foi Belushi, que fez do programa o seu próprio show. Lemmings foi o ponto de partida para sua carreira. 9 anos depois, a polícia encontrou o corpo de um homem obeso com 1,69 m de altura em um hotel de Los Angeles, nu, deitado de costas na cama, com a língua para fora e os lábios descoloridos de azul e roxo. De acordo com o médico legista, a causa da morte foi uma mistura injetada de cocaína e heroína. John Belushi, o comediante da TV mais popular dos Estados Unidos, estava morto, após sofrer uma overdose no hotel Chateau Marmont, em Hollywood, em 5 de março de 1982. A morte no quarto de hotel, que de uma outra forma seria o clímax rebelde de uma vida excessiva, ou o trágico acorde final de um fim de carreira solitário. Foi um choque
não apenas para o show business, mas para quase toda a sociedade americana. Não porque as pessoas tenham se surpreendido com o fato de esse cara engraçado e talentoso ter um lado sombrio, mas por causa desse final chocantemente patético. Viver e morrer em um hotel. Até então, essa era a biografia de estrelas de rock e do pop como Hendrix, Joplin, Sam Cooke, Sid Vicious, constantemente na estrada de um local para outro. Uma turnê de albergue em albergue, em que um quarto estranho, longe do ambiente familiar, sempre abrigava um pouco de anonimato e liberdade. Grupis, álcool e descargas destrutivas de violência, fossem elas experimentadas ou rumores. Essa era a atração dessas pessoas. Quanto mais selvagem, mais interessante. Belushi, no entanto, não estava na estrada. Ele já havia chegado. Depois de suas aparições em Saturday Night Live e no filme cult Blues Brothers, no auge de uma carreira sem fim à vista, ele tinha 33 anos e estava no meio de uma fase de trabalho produtivo. A morte de Belushi fez com que muitos americanos percebessem o quanto as drogas faziam parte de suas vidas cotidianas. Independentemente de trabalharem como corretores de ação em Wall Street, advogados na costa oeste ou trabalhadores qualificados e bem remunerados na indústria, eles perceberam isso ainda mais quando a primeira e aclamada biografia de Belushi foi publicada. Ela descrevia o astro de Hollywood Belushi como produto de uma carreira nas drogas. O garoto de Chicago era viciado em drogas desde o ensino médio. A mistura de maconha, cocaína e anfetaminas haviam literalmente criado o palhaço! E aparentemente houve uma clara divisão de responsabilidade entre amigos e colegas nos últimos anos. Alguns garantiram que ele recebesse o que pedia, e os outros tentaram evitar que ele saísse prematuramente. Ele precisava. Não conseguia mais trabalhar sem drogas, disse a eles. É difícil continuar saindo e sendo engraçado, disse ele ao cuidador pessoal Smokey, que era responsável por tirá-lo da cama pela manhã e passar com ele a noite inteira. Mas esse tipo de cuidado era mais uma tentativa desesperada de escapar de um determinado prognóstico. No início das filmagens de Blues Brothers, quando Belushi tinha apenas 30 anos de idade, seu médico já havia dito ao produtor: você tem que tirá-lo das drogas. Se não conseguir, tire dele o máximo de filmes que puder, porque ele só tem 2 ou 3 anos de vida. No final de contas, foram 3. John simplesmente se recusava a ser controlado. E foi exatamente essa falta de controle, essa imprudência, que fez dele um sucesso de bilheteria. Concluiu o seu biógrafo Bob Woodward, o jornalista que revelou o escândalo do Watergate junto com o Carl Bernstein para o Washington Post. Ele entrevistou 271 pessoas para a história de Belushi e se tornou tão impopular com a publicação que ninguém em Hollywood quis inicialmente fazer um filme do best-seller. Nem
ousou atuar nele. É um livro angustiante que disseca a vida do autor, do cantor e ator, como um patologista que busca vestígios de cocaína, heroína e anfetaminas. O livro não deixou de surtir efeito. De meados da década de 1970 até o início da década de 1980, como lembra o diretor Paul Schrader, Hollywood era conhecida nos circuitos cinematográficos como Cookie Town. Ninguém admitia ser viciado, mas a droga era consumida em toda parte, às claras, nem sequer era escondida. Isso só mudou quando Belushi morreu. Depois disso, o uso de drogas tornou-se um estigma. Isso prejudicou sua carreira. A viúva de Belushi, Judy, deve ter dado conta de algo semelhante. Deve ter se dado conta de algo semelhante. Embora tenha ficado profundamente irritada com o trabalho revelador de Woodward, ela disse em uma entrevista: gostaria que alguém tivesse arruinado a carreira de John ao escrever sobre o seu uso de cocaína. O choque curativo veio, em última análise, das circunstâncias especiais. O fato de Belushi estar hospedado em um hotel, enquanto sua esposa havia se mudado sozinha para Manhattan. Cansada da batalha sobre o estilo de vida do marido, tornou a morte do comediante um evento público. Seu último palco foi a cama no Bungalow 3 do Hotel Chateau Marmont, em Hollywood. Gostava de Belushi? Assista os vídeos dele no YouTube. Visite o hotel. E mais uma grande morte nos hotéis da vida.